Bem, como esses transtornos são de origens multifatoriais, como você falou, que podem ser de origem orgânica, psicológica, social, é possível prevenir os transtornos mentais? Bom, prevenção. Prevenção é possível, sim, né? Agora, o que que nós precisamos entender? Que isso que nós chamamos de doenças emocionais, essa gama de transtornos mentais, eles têm, como eu já falei, né, causas multifatoriais, mas eles são um espectro muito variado. Então, por exemplo, tem alguns transtornos mentais que vão ter uma base orgânica maior do que outros, inclusive até genética, né? Por exemplo, os transtornos bipolares chegam a ter mais de 60% de causa genética, né? Ou seja, mesmo a parte de criação, de hábito de vida, de história de vida, vai agregar mais ou menos, facilitar mais ou menos o tratamento, mas há uma predominância de elemento genético, ou seja, por mais que a pessoa cuide da saúde, previna, e nós vamos falar como isso é possível, ela tem um peso genético que vai aflorar cedo ou tarde. Um outro exemplo, algumas depressões, né? Quando a gente fala depressão, é um termo muito amplo, né? Existe depressão que vem de fruto de uma perda, de um luto, né? Uma perda de um ente querido, uma perda de uma carreira, de um emprego, num momento difícil, uma ruptura de um relacionamento. Então, é um tipo de depressão que tem um peso com relação à origem psicológica maior, né, do que tanto origem biológica. Então, a pessoa vai precisar tratar, é possível tratar, e ela tende a vencer aquilo e superar totalmente, sanar aquela depressão. Agora, existe, por exemplo, um transtorno depressivo crônico, a distimia, que é predominantemente de causa genética, né, em que é possível tratar também, é possível cuidar, mas a pessoa não vai ser curada daquilo, pelo menos não até o momento com os recursos científicos que existem, né? Então, é algo que a pessoa vai precisar ser medicada, vai precisar fazer terapia, aprender a lidar com aquilo, vai ser gerada uma qualidade de vida, sem dúvida, mas que não vai ter uma cura efetiva. Como se fosse, eu gosto sempre de comparar com a diabetes, né? A pessoa vai tomar remedinho, vai cuidar, vai manter uma qualidade de vida, mas vai precisar daquele medicamento a vida toda. Então, por isso que é muito delicado quando a gente fala de transtornos mentais e precisa tomar muito cuidado de não generalizar, né? Depressão. Há vários tipos de depressão, graus, né? Leve, moderado, grave. Há especificações, depressão que vem com ansiedade, depressão que pode ser um episódio depressivo que vai se desenvolver em transtorno bipolar. Então, há uma variedade muito grande. Agora, prevenção. Vamos falar de prevenção, né? Todos nós, independente de genética e de eventos de vida, podemos diminuir ao máximo ou mesmo evitar a chance de ter um adoecimento emocional, um transtorno mental, se cuidarmos bem da nossa saúde integral, né? Nós somos uma unidade, não se separa corpo de mente, né? Nós somos uma unidade, então é importante alimentar-se adequadamente, fazer atividade física, um exercício, né? Ter uma prática de exercícios, dormir em média 7 horas. Isso tudo vai ajudar a parte orgânica a se manter saudável, o metabolismo a se manter equilibrado. Agora, falando da parte psicológica, precisamos ter lazer, precisamos desenvolver amizades, né? Equilibrar as áreas da nossa vida. A nossa razão de ser não é só ter trabalho o tempo todo, trabalho, profissão, trabalho na igreja. Então, equilíbrio de vida, sabedoria.
né? Então, isso vai ajudar a equilibrar as emoções. Então, como nós somos um conjunto psicofísico, é fundamental fazer coisas que mantenham a parte biológica saudável e equilibrada, mas também fazer coisas que mantenham a parte psicológica saudável e equilibrada, porque se a parte orgânica não é bem tratada, ela afeta a psicológica, se a psicológica não é bem tratada, afeta a orgânica, porque há uma integração profunda. E, além disso, sem dúvida, precisamos falar do trato espiritual, né? Então, para nós cristãos que conhecemos a Deus, que somos orientados a desenvolver um relacionamento com Ele, a ter um tempo de reclusão para abrir o coração para Deus, para buscar a autopercepção junto a Deus, o que nós estamos fazendo, como nós estamos lidando com a vida, que emoções estão dentro de nós. A parte espiritual é fundamental para ajudar a equilibrar essa saúde integral. Nós temos esses recursos, o conforto da leitura bíblica, que é muito mais do que ler um livro comum. A Bíblia não é um livro comum. A gente sente o Espírito Santo acalmando, aquietando, você vai lendo, você vai se acalmando. A intimidade com Deus, na oração individual junto a Deus, a oração junto com irmãos. Muitas vezes nós estamos abalados ou com algum mal-estar emocional, é muito importante poder contar com os irmãos orando conosco, nos ajudando a ter ânimo, a caminhar, né? Então, tudo isso previne, ajuda a se buscar o equilíbrio ao máximo possível, mas, como eu falei, né, algumas pessoas vão ter uma genética que vai ter um peso maior aí, e que pode vir a fazer eclodir um transtorno mental. Então, é importante as pessoas ficarem atentas também, né? Se elas estão se sentindo desanimadas, se elas estão sem vontade de fazer as coisas, ou estão muito nervosas, muito irritadas, perceberem, opa, isso é só um dia que está acontecendo, 2, quanto tempo eu venho me manifestando assim, me percebendo assim, ou as pessoas no entorno, a família, né, percebendo alguma alteração no ente querido. Então, passou de uma semana, já fique atento. Uma tristeza prolongada, uma irritabilidade prolongada, um desânimo prolongado, já é um sinal de alerta para irmos a um médico, ver o que está acontecendo, né? Como eu falei, os transtornos mentais, eles têm causas multifatoriais, né? Biopsicossociais. Então, é importante procurar médico para regular o metabolismo e no caso, né, ajudar a equilibrar a química do cérebro novamente, porque é ela que controla todo o restante. Então, é fundamental ir num clínico geral primeiro, para ver se é algum outro tipo de problema, e, no caso, o clínico pode perceber que há necessidade de encaminhar para um psiquiatra, ou a pessoa pode ir direto ao psiquiatra, né? Então, ele vai medicar, ele é um médico, ele vai tratar de organizar a parte biológica da mente, e aí é importante também encaminhar para um psicólogo, porque aí o terapeuta ele vai tratar a parte não orgânica da mente, ou seja, a forma de lidarmos com as nossas emoções, com os eventos de vida. Então, a prevenção é fundamental no cuidado nosso da saúde diária, né, no bem-estar e no equilíbrio das áreas da vida, tendo sabedoria, mas também, uma vez que detecta que há algo errado, ir para o médico, recorrer à ajuda, e uma vez detectado que existe realmente um adoecimento emocional, um transtorno mental, também encaminhar, né, além da medicação, para a terapia, para cuidar disso. E é lógico que o aconselhamento pastoral, espiritual, vai nos ajudar do ponto de vista da fé, a também buscar confiança em Deus, clamar pela soberania dele, né? Tudo isso é importante.